Graça e paz, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos e façamos a leitura do Salmo de número 66. Livro dos Salmos, Salmo de número 66. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, cântico, salmo. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permitem que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aromas de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, te louvamos e bendizemos, meu Senhor, pela honra de podermos adorar o seu nome, pelo privilégio que temos, meu Deus, de nos achegarmos diante do Senhor e nos prostrarmos diante da sua presença e bendizermos o teu nome e glorificarmos o Senhor. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas ao teu povo, e obrigado, Senhor, pela tua palavra, a maior de todas as bênçãos, porque nela, Senhor, encontramos as palavras do Senhor, porque nelas nós encontramos, Senhor, a vida eterna. Senhor, muito obrigado, Senhor, por ela. Obrigado, Senhor, pela tua sabedoria em inspirá-la, guardá-la por todos esses séculos e nos entregar nas mãos ao Senhor, para que pudéssemos hoje, ao abrir essa Bíblia, tivéssemos a sua palavra, instruindo-nos, aconselhando-nos, exortando-nos, animando-nos. Mas, Senhor, nós te pedimos nesse instante que o Senhor nos dê da graça do teu Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos olhos, nos faça compreender a sua palavra, e sejamos assim, Senhor, também abençoados com a grandeza do teu conhecimento e com a felicidade de saber que o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda-nos, ó meu Deus, e nos abençoa, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, muita confusão tem sido feita hoje com relação ao que seja louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor. As pessoas confundem louvor com música e acham que se tiver uma afinaçãozinha já é um louvor. E se cantar uma música de crente aí, então é que é louvor mesmo.
A ideia é que música bonita, letra de crente e voz bonita, pronto, o Senhor está sendo louvado. Mas louvor ao Senhor é muito mais complexo e muito maior. Todos devem louvor ao Senhor, e nós louvamos ao Senhor de várias maneiras. A música é uma delas, e nós louvamos ao Senhor exatamente porque ninguém mais é digno dos nossos elogios, ninguém mais é digno de ser glorificado pelas suas qualidades, e por isso mesmo Deus tem interesse em nosso louvor, não porque Ele precisa do nosso louvor, mas porque é nosso dever louvá-lo por criação. O Senhor merece o nosso louvor, e nós nos apresentamos diante dEle para louvar exatamente por isso, porque somos nós que precisamos louvá-lo. Mas é bonito, queridos, que nesse privilégio de louvar a Deus, Deus ainda se digna a nos convidar a louvá-lo também. O Senhor se alegra em ver o seu povo reunido, elogiando e glorificando e louvando e bendizendo. O Senhor tem prazer, o Senhor habita no meio dos louvores. A igreja do Senhor se alegra exatamente porque o Senhor nos dá um convite tremendo, o convite de louvar e bendizer ao Senhor. E essa adoração de louvor a Deus é o que motiva todos os atos da igreja. Tudo que nós fazemos, fazemos para o louvor e glória do Senhor, de forma que Ele nos convida a vivermos uma vida de louvor. E esse louvor prestado ao Senhor deve ser feito da melhor maneira possível dentro do nosso coração e na nossa boca. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é um convite para louvar, é um convite para bendizer ao Senhor, é um convite para engrandecer o nome do Senhor. Nós não sabemos ao certo nem quem escreveu esse salmo, nem qual foi a condição em que esse salmo foi escrito. Alguns comentaristas acham que foi Davi. Realmente o salmo se parece muito com a forma de Davi escrever os seus salmos, e em especial no caso aqui, a pessoa que escreveu esse salmo estava passando por um momento bem difícil. Se os irmãos olharem do versículo 8 ao versículo 12, ele estava passando por uma tribulação, e é possível que essa tribulação tenha sido uma das dificuldades pelas quais Davi passou. Mas há quem veja nesse salmo também um cântico, quando o Senhor livrou Israel da Assíria, quando Senaqueribe tentou invadir Jerusalém, e o Senhor de forma miraculosa salvou Israel depois da oração do rei Ezequias. E há quem veja então nesses versículos de 13 a 20, as palavras de Ezequias, glorificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor pelo livramento. Mas seja qual for o contexto, seja qual for o autor desse texto, esse texto se desloca da sua condição histórica e se apresenta a cada um de nós. O Salmo 66, meus irmãos, é de profunda beleza, porque ele nos conclama a um louvor de ação de graças. Deus atendeu às nossas orações, Ele nos convida a louvar, porque o Senhor nos livrou dos nossos males, o Senhor está conosco, o Senhor nos salvou. Esse convite que Ele nos faz é estendido agora a todas as nações, é estendido agora à igreja e é estendido a cada um dos irmãos aqui presentes, de forma que o Salmo abarca todas as pessoas, mas abarca também a igreja do Senhor e abarca cada um dos indivíduos. O texto que você acabou de ler está dividido em alguns blocos. Se você tem a versão corrigida, por exemplo, vai trazer esses blocos bem apresentados aí. No final do versículo 4, você vai ter uma palavra aí que é selá. Essa palavra dá a ideia de uma pausa para a meditação, para pensar no que acabou de ser dito. Nós temos uma pausa após o versículo 4, nós temos uma pausa após o versículo de número 7, e nós vamos ter uma pausa após o versículo de número 15, são pausas para pensar. E nesse momento em que ele nos para pensar, ele nos conclama a fazer algumas coisas. Por exemplo, após parar para pensar no versículo 4, ele diz: vinde e vede. Após nos fazer parar para pensar no versículo 7, ele diz no versículo 8: bendizei. Mas após nos fazer parar para pensar no versículo 15, ele diz: vinde ouvi. Ele diz: aclamai, vinde vede,
bendizei, vinde e ouvi. Em tempo inteiro você tem um convite ao louvor, um convite para bendizer o nome do Senhor. E é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje. Um convite para louvar a Deus, um convite ao louvor. Em primeiro lugar, ele diz: venham todos louvar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O versículo 1, ele começa com uma expressão interessante. Ele começa: aclamai a toda a terra. Não parece, mas essa é a mesma expressão que está nos Salmos um pouquinho mais à frente. Salmo de número 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. A única diferença é que muda somente uma palavra. Aqui é Deus, lá é Senhor. Mas é um convite a que todas as pessoas da terra, é um convite para que todas as pessoas aclamem ao Senhor, louvem ao Senhor com voz de júbilo. É especial porque o texto anterior, o Salmo 65, que nós estudamos na semana passada, termina falando exatamente em toda a natureza louvando a Deus. Disse lá que o Senhor coroa o ano da sua bondade, e as suas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. E ele termina: os campos se cobrem de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Toda a criação louva ao Senhor no Salmo 65, mas no 66 ele começa dizendo: todas as pessoas do mundo, todos os habitantes do planeta, louvem ao Senhor. Isso aqui é especial, queridos, porque todas as pessoas devem louvor a Deus. O Senhor nos criou cada um de nós exatamente para bendizermos o seu nome. Ele não tinha necessidade disso, porque antes de nós ele tinha anjos, e os anjos produziram adoração perfeita a ele. E antes dos anjos, ele estava com a Trindade, e ele nunca teve necessidade de nenhum elogio externo, ele nunca teve necessidade de adoração, ele nunca teve necessidade de louvor. Mas porque ele criou os anjos, ele requer de cada um dos anjos adoração, e porque ele criou a mim e a você, porque ele criou todas as pessoas do mundo, ele requer que cada uma dessas pessoas do mundo louvem ao Senhor. Mas eu quero destacar para vocês a primeira palavra: aclamai a Deus. Porque aqui, definitivamente, a ideia não é afinação. Pelo contrário, aqui é um grande brado de júbilo, aqui é um grande grito de vitória, aqui é o povo inteiro soltando um brado de guerra. É mais ou menos o que você escuta no estádio de futebol quando seu time faz um gol. É aquele barulho lá. Ele está dizendo, em outras palavras, que todo o povo deve exultar na presença do Senhor. É uma alegria tão grande que o povo não se preocupa com afinações. Aqui é um convite a que todos gritem ao Senhor, que todos exaltem ao Senhor, que todos façam isso a plenos pulmões. Não é um canto mirrado, escondido, dos dentes para dentro. Não, é alguém que enche o seu pulmão de ar e abre sua boca e bendiz o nome do Senhor com toda a força que possui. É impressionante, porque os crentes às vezes são meio tímidos nessas horas. Na frente de um palanque de político, grita que é uma beleza, grita que é uma Madalena desesperada, não é? O time faz um gol, está ouvindo no rádio, grita sozinho, mas grita, não é? Mas diante do Senhor canta para dentro. Estou cantando em espírito. Na verdade, queridos, o Senhor conclama dizendo: toda a terra dê um brado de louvor ao Senhor, toda a terra gritem ao Senhor, glorifiquem o Senhor em voz alta. E essa glorificação que deve ser feita em voz alta, com júbilo, em praça pública, de forma aberta, a plenos pulmões, é para que todos escutem a glória dada a Ele. Por quê? Porque o povo de Deus conhece o Deus que adora. Vejam aí, versículo número 2:
o povo de Deus tem um prazer em glorificar ao Senhor e expressa isso no versículo 2, encantado por esse Deus. Ele diz assim: dizei a Deus. É especial isso, porque louvor não é dizer às pessoas, isso é evangelismo. Louvor é dizer a Deus. E dizer a Deus o quê? Como você fica impressionado com Ele. O versículo 2 diz assim: salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Louvem a glória do nome do Senhor, dizendo a Ele que os feitos do Senhor são impressionantes, que o Senhor, Ele nos deixa sempre de queixo caído. É uma forma de dizer que a glória do nome do Senhor se expressa, e eu vejo essa glória. Por isso eu louvo ao Senhor, eu salmodio o Senhor e eu dou glória ao seu louvor. É mais ou menos o seguinte: tem algumas coisas que a gente vê na face da terra, na criação, que nos deixam espantados, principalmente coisas que são grandes e que são fortes. Como é que você fica quando vai em Boa Viagem e o mar está de ressaca? Você fica olhando, não é nada. Ah, meu filho, eu sou sertanejo, eu vi o mar pela primeira vez em 97 e eu fiquei besta, e era um mar calmo. Quando o mar fica revolto, não tem jeito, você se senta e olha, e fica impressionado com o tamanho da força, com o tamanho das ondas. Quando você vê uma cachoeira muito grande, você fica impressionado. Quando você vê um animal muito grande, você fica impressionado. Quando você vê um meteoro caindo, você fica impressionado. Quando você vê as coisas grandes e tremendas que acontecem na criação, você fica impressionado. A questão aqui é: fique impressionado com as coisas que o Senhor faz. Louvem a glória dEle, cantem a glória dEle, digam a Ele: Senhor, que coisa incrível que o Senhor fez, que coisa especial que o Senhor fez. E tem mais: dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Contemplar a grandeza do poder do Senhor e entender que Ele tem o controle pleno sobre todos os seus inimigos. É isso que Ele está nos conclamando aqui a fazer. A ver um Deus que não está pedindo autorização aos homens para reinar. A ver um Deus que não está pedindo aos homens que o deixem fazer o que Ele está querendo, que deixem Ele executar o seu plano, que permitam que Ele faça alguma coisa no mundo. Não, o Deus que merece ser louvado, Ele é tremendo, exatamente porque Ele é incontrolável, que Ele é todo poderoso, que Ele comanda tudo e faz as coisas do jeito que Ele bem entende. É por isso que Ele exalta a grandeza do poder de Deus, que torna todos os inimigos dEle submissos a Ele. É impressionante porque a igreja evangélica brasileira acha que o diabo tem poder suficiente para disputar tete a tete com Deus, e acha que o diabo pode desmanchar as coisas de Deus. O diabo tem poder para bater de frente com Deus. Irmão, você não entendeu. É porque você tem andado muito com o diabo e não conhece o Deus das Escrituras. Porque Deus das Escrituras, nada, nem ninguém pode ficar na frente dele. Agindo eu, disse ele, quem impedirá? Quem fica na frente de um Deus desse tamanho? Os inimigos são submissos a Ele, exatamente. Ele diz agora: proste-se toda a terra perante Ele, se curve diante do Senhor, se proste, cante salmos a Ele, salmodie o nome do Senhor, salmodie porque vocês estão submissos a Ele. Ele olha para a terra inteira e diz: vocês deveriam reconhecer o tamanho da grandeza desse Deus, que coloca vocês debaixo dos pés na hora que Ele bem entende. O mundo, de forma arrogante, acha que tem o controle sobre tudo. A ciência, de forma arrogante, acha que tem a resposta para tudo. Ah, porque o homem veio do macaco. Não me interessa a sua família, mas a questão toda é: ele levanta um único vírusinho miudinho e coloca todo mundo se borrando de medo debaixo de uma cama com a máscara na cara.
por 5 meses, metade de um ano, escondido, porque ele mandou um negocinho tão pequeno, não dá nem para ver. Imagina quando ele derramar dos céus os elementos abrasados, quando ele derrubar as estrelas do céu sobre o firmamento, quando ele rachar esse planeta ao meio. Imagina quando ele erguer fogo de todos os lugares. Imagina quando ele levantasse para governar o mundo. Que tremendos são os teus feitos, Senhor. Salmodiai, mundo, o nome do Senhor. Cantai salmos ao Senhor. Prostem-se perante Ele. É por isso que no versículo 4 ele diz: pare para pensar nisso. Ele termina dando uma pausa para dizer: você precisa pensar nisso. Se o seu Deus tem essa proporção, se o seu Deus tem esse tamanho, se o seu Deus tem esse poder que controla e governa todas as coisas, porque se tem, você deve passar para o versículo seguinte, você deve ir para o versículo 5. Eis o convite: vinde e vede as obras de Deus. Ele chega agora e diz: venha ver o que Deus faz. Ele disse no versículo 3: os feitos do Senhor são tremendos. Agora no versículo 5 ele diz: eu quero que você veja os feitos tremendos. Porque pode ser que você, de forma arrogante, ache que é especial, ache que é grande, ache que é importante. Você precisa ver o tamanho desse Deus pelas coisas que Ele faz, para você entender. Vinde, vede as obras de Deus. E ele repete: tremendos feitos para com os filhos dos homens. Olha o que Deus faz no planeta. É isso que ele está dizendo aqui. Olha o que Deus faz com os homens. Veja a facilidade como Ele controla tudo. E veja o que acontece quando Ele se levanta. Versículo número 6. O salmista volta lá para o Egito, para a saída do povo do Egito, a passagem pelo deserto, indo até a terra prometida. E ele levanta só duas questões. Versículo número 6: converteu o mar em terra seca. Você tem noção da quantidade de força que é necessária para controlar um braço de mar? Você tem noção do que é necessário para isso? Recifense tem um pouco de noção disso. Já viram a quantidade de pedra que a prefeitura precisou botar lá na praia de Boa Viagem? Viu a quantidade de caçamba que precisou para carregar aquelas pedras? Viram o tamanho das máquinas empurrando aquelas pedras? Viram a dificuldade que foi? E viram como é que o mar arranca? Eles vejam o tamanho dos feitos do Senhor e o que o Senhor fez com o mar. O Senhor abriu o mar vermelho, meus irmãos, e fez o seu povo passar a pé enxuto. O povo passou no meio do mar, de forma que do lado direito e esquerdo haviam paredes de água. Mas não só isso. Quando o povo estava para entrar na terra prometida com Josué, no momento em que pisaram no rio Jordão, a água reteve a uma distância boa e fez-se uma barragem de águas na distância. O rio parou de correr e de novo o povo passou. Você tem noção o que é fazer uma corredeira como é o rio Jordão? Um rio extremamente violento como é o rio Jordão, mesmo pequenininho, mas agressivo, fazer ele parar. Ele chega agora e diz: o Senhor abre o mar no meio e faz um rio parar. Veja o que ele faz: converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Não se alegraram porque viram, se alegraram porque ver o poder do Senhor, ver os feitos tremendos do Senhor. E é esse Deus que controla o mar, é esse Deus que controla rios, e Ele tem mais: é esse Deus que controla o universo inteiro, porque faz a terra parar para que o seu servo ganhe uma batalha, que faz a terra voltar, retroceder. Ele tem força suficiente não só para parar o planeta, mas para dar marcha ré no planeta Terra, só para provar ao seu servo que ele está certo. Um Deus que tem um controle pleno sobre todos os astros que existem. Esse Deus governa eternamente pelo seu poder.
em seu poder Ele governa eternamente. Ele olha para as nações e diz: esse é o Deus a quem nós servimos. O Deus que nós adoramos e que vocês deveriam adorar é um Deus que tem controle sobre tudo que existe, e tem mais, Ele tem poder para controlar tudo que existe, e tem mais, e Ele já mostrou isso outras vezes, e nós nos impressionamos com tamanha força e capacidade que Ele possui. É por isso que Ele disse que, versículo número 7, não se exaltem os rebeldes. Isso aqui é uma ameaça. Isso aqui é uma ameaça para aqueles que não se renderam ainda aos pés do Senhor. Essa é uma ameaça terrível, porque Ele aponta para um Deus tão grande, cuja força controla o universo inteiro, e depois diz: abra o olho, preste atenção nessa vida, não fica rebelde contra Ele não, porque Ele torna submissos os seus inimigos. Versículo número 3, Ele está dizendo para as nações: rendam-se ao Senhor enquanto antes, rendam-se ao Senhor. É especial porque o versículo de número 4 é um versículo que é profético. Os verbos aqui estão no futuro, lá no original. Nos mostra não só um Deus que é poderoso, mas que Ele irá submeter todas as pessoas que existem, que Ele irá subjugar todas as coisas que existem, porque toda autoridade foi dada no céu e na terra a Jesus Cristo, e quando Ele retornar, todo olho verá, e toda língua glorificará o nome do Senhor. Mas para esse será muito tarde. O Senhor conclama agora a que vejam a glória de Cristo, para que vejam o poder de Cristo e se rendam a Cristo, porque vão fazer isso querendo ou não. Sabe aquele ateu, todo macho, que diz que Deus não existe, que afinal de contas os crentes não conhecem nada, que Deus não passa de uma mera ilusão? Ah, meus irmãos, esses homens irão se curvar diante do Senhor, e em lágrimas, chorando feito uma menininha, serão obrigados a reconhecer o tamanho do Deus que eles ignoraram a vida inteira. Os céus são um lugar de louvor, mas o inferno será um lugar de arrependimento por não ter dado louvor. O Senhor concede aos homens contemplar a sua criação, contemplar o tamanho dos seus feitos, para que todas as pessoas do mundo se rendam a Ele enquanto tem tempo, porque vai chegar a hora em que Ele vai rasgar o céu ao meio, e em meio às nuvens Ele vai aparecer, e nos diz as Escrituras que nesse dia os homens irão clamar e rogar para que os montes caiam sobre eles, em pavor e desespero, porque não querem contemplar o tamanho desse poder, mas o Senhor vai arrastá-los debaixo de suas camas, o Senhor vai arrastá-los dos buracos onde eles estiverem, para contemplar a glória e a majestade de Jesus Cristo, e eles serão obrigados a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. É bom fazer isso agora, antes que seja tarde. O Senhor conclama todas as pessoas do mundo a louvá-lo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Um convite ao louvor: venham todos louvar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Um convite ao louvor, em segundo lugar: venham seus santos louvar ao Senhor, o Deus da nossa salvação. Versículo 8. Versículo 8 até o versículo 12. O círculo de pessoas que são convocadas vai diminuindo. No início era toda a terra, todas as pessoas da terra. A partir do versículo 8 é uma convocação ao povo de Deus, a nós que estamos aqui reunidos. É uma convocação aos servos do Senhor. E o que é que Ele está convocando? A mesma coisa que Ele disse lá atrás. Ele diz: digam ao Senhor, louvem, salmodiem a glória do nome do Senhor. Ele agora no versículo 8 diz: bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor.
Ele olha para o povo de Deus e diz: as pessoas precisam louvar, porque Ele é o Deus da nossa aliança, é o Deus com quem nós temos relacionamento. O Senhor não é só um Deus todo-poderoso, Ele não é só totalmente transcendente, Ele é completamente imanente, Ele está conosco, Ele fez aliança conosco, Ele é o nosso Senhor e está ao nosso lado sempre. E olha que maneira especial Ele diz: digam coisas boas, bendizei. Notou que bendizer é o oposto de reclamar? Notou que bendizer é o oposto de se queixar? Que quando você se queixa de Deus, você está dizendo uma coisa mal sobre Deus, e quando você está dizendo uma coisa má sobre Deus, você está maldizendo a Deus, amaldiçoando a Deus. Mas quando nós bendizemos, nós dizemos as coisas boas sobre Ele, nós dizemos coisas boas sobre o Senhor. Então murmuração, meus irmãos, é dizer coisas más, mas louvar ao Senhor é dizer coisas boas. Ele diz: digam coisas boas sobre Deus, povos, sobre o nosso Deus. Não é um Deus qualquer. Eu quero que vocês notem que no versículo 1 ele falou do Deus que está em todos os lugares. A palavra Deus aí se refere a todas as nações, o Deus de todos os povos. Mas a partir de agora ele chama para dentro de Israel e diz: esse Deus que é o Deus de todos os povos, é o nosso Deus, é o Deus com quem nós temos relacionamento. Por isso, louvem o nome do Senhor. Ah, pastor, mas sei, Deus é muito grande, Deus é muito poderoso, eu vou louvar a Ele por isso, mas é só por isso hoje, porque não tem muito motivo para louvar, não. Eu estou meio cabisbaixo, a vida está muito ruim, estou meio doente, tem um povo doente lá em casa, a vida está muito complicada, está tudo muito ruim na minha vida, então eu vou louvar a Deus porque Ele fez o sol. Tá bom, hoje é o suficiente. Ele disse: não, você não entendeu, meu filho. O povo de Deus tem mais motivo do que o mundo, por isso que o povo de Deus tem mais dever de louvar do que o mundo. Versículo de número 9, o que é que o Senhor fez por nós? O que preserva com vida a nossa alma. O Senhor que nos protege, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que nos livra. Em especial, o texto aqui diz: o Senhor que restaura a nossa alma. O Senhor que não permite que nossa alma morra, o Senhor que guarda a nossa vida, a nossa alma com vida, e não permite que nossa alma seja lançada no inferno. Quando Jesus vai falar sobre a quem temer, Ele diz: não tema os homens. O que é que o homem pode fazer com você? Matar você? Ah não, meu filho, você não entendeu. Matar crente não é punição, não é punição, é promoção. Diferente. Não tem para que crente tem medo de morrer? Você tem medo de morrer porque você não tem certeza da salvação, porque se tivesse, você saberia que lá é melhor do que aqui, então você queria ir para onde? Mas o princípio bíblico que ele estabelece aqui, é que eu devo temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Deus pode lançar almas no inferno, e Ele faz isso. Ele faz isso. E Ele chega agora e diz: louve ao Senhor, porque de todas as almas que podiam ir para o inferno, da chuva de almas que tem todos os dias no inferno, da quantidade absurda de almas que pingam o tempo inteiro dentro das chamas do inferno, a sua não vai para lá. O Senhor nos preservou com vida a nossa alma, meus irmãos. O Senhor nos salvou, o Senhor nos livrou, e Ele diz aqui: bendigam ao Senhor, porque Ele não permite que os seus pés resvalem. Ele não permite que você se perca. Foi isso que Cristo disse: aqueles que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. Ele preserva cada um de nós. Mas parece que o versículo seguinte, versículo 10 em diante, parece dizer o oposto disso.
porque ele começa a falar em aperreio, porque ele veio tão triunfante, né? A gente toma posse do versículo 8, versículo 9, chega o versículo 10, aí desmancha. Por isso que é bom caixinha de promessa, né? Que você só tirava o 8 e o 9, o 10 deixava de fora. Mas não. Versículo 10 ele diz: pois tu, ó Deus, nos provaste. Ele chega agora e diz: o Senhor nos põe à prova. O Senhor nos faz passar por situações difíceis, justamente para que nós possamos contemplar o tamanho do livramento que o Senhor nos dá, justamente para que a gente possa contemplar o tamanho da sua graça e nos sustentar. Ele usa uma expressão muito bonita aqui, ele diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. O problema é saber o que é acrisolar. Esse é o problema. Acrisolar é pegar um cadinho, parece um caldeirãozinho pequenininho, bem grosso, onde se coloca a prata dentro, onde se coloca o metal dentro, aquece-se isso no fogo, até que o metal que está dentro derreta. Então você pegava a prata bruta, colocava dentro desse cadinho, acrisolado lá dentro, aprisionado lá dentro, aquecia, e à medida que você aquece o metal, a prata, a impureza vai formando uma nata em cima, e aí você vai tirando essa nata, e a cada vez que você tira um pouquinho mais dessa nata, com a prata derretida, a prata vai ficando mais pura lá dentro. Ele está dizendo: o Senhor está provando-me, como quem faz isso com prata, coloca a prata no cadinho e bota no fogo, enquanto ela derrete, a sujeira vai boiando para a superfície, e ele vai tirando essa sujeira, mas para isso eu preciso ficar dentro do fogo. É por isso que ele diz: o Senhor me provou, o Senhor provou o seu povo. Notem, meus irmãos, que os motivos de louvores da igreja do Senhor não são porque a igreja tem vida boa, porque o que ele promete aqui é: no mundo tereis aflições, eu vou provar vocês, eu vou colocar vocês num cadinho, vou empurrar vocês no fogo, para tirar a sujeira de vocês. De repente ele nos mostra aqui, queridos, versículos 11 e 12, de como foi difícil a vida de Israel. Nós não sabemos se ele está falando aqui da invasão assíria, mas seja como for, é a minha vida e a sua aqui. Ele diz assim: tu nos deixastes cair na armadilha. Como é que Deus faz um negócio desse? Como é que o salmista diz um negócio desse? Porque no versículo de número 9 ele diz: o Senhor não deixa que eu escorregue. E aí chega no versículo 11, ele diz: o Senhor me deixou foi cair. Como é que pode um negócio desse? Não, queridos, ele não está se contradizendo aqui não. Ele está dizendo que toda a situação difícil pela qual você passa, não foi Satanás que botou na sua vida, foi Deus. Que Satanás pode ter sido até um agente para que você entre nessa furada. Ele pode ter sido até um agente para passar por situações difíceis na sua vida, mas Deus ainda tem o controle, porque Satanás tirou tudo que Jó tinha, Satanás tirou os filhos de Jó, tirou as riquezas de Jó, mas porque Deus mandou Satanás fazer isso. O Senhor nos provou, nos fez cair numa armadilha. Versículo 11: oprimiste as nossas costas. É como que dizendo: o Senhor deu umas pancadas nas costas da gente, até agora a gente está meio envergado. Versículo 12: fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Sabe o que é cavalgar sobre a cabeça? Você coloca menino, lembra? Colocava o menino no pescoço, na cabeça. Está dizendo que os homens aqui fizeram Israel de cavalinho, montaram em cima do cangote de Israel. Foi isso que eles fizeram. Quem fez isso? Deus fez isso. Deus fez isso com o seu povo. E ele termina dizendo: o Senhor fez com que eles cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Passamos por situações difíceis.
passamos por momentos complicados. Você pode pensar assim: que terrível isso. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 43. Olha o que o Senhor diz lá no versículo de número 2. Versículo 1: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Eita, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, vamos romper em fé. Não, meu filho, porque teve muita gente que morreu queimado no século I. Muitos morreram. A garantia aqui não é escapar ileso do fogo, da água. A garantia aqui é de que no final, fogo e água é só uma forma de transportar você para o céu. Os homens te queimam aqui e você abre os olhos num lugar fresco. Olha como é que ele termina o versículo: o Senhor me fez passar pelo fogo, o Senhor me fez passar pela água. Ele me prometeu em Isaías, Ele vai estar comigo de todo jeito. E no final, quando eu passar pelo fogo e pela água, o texto termina dizendo assim: porém, afinal, nos trouxeste para onde? Um lugar espaçoso. A gente passa pelo aperto, mas o Senhor vai com a gente no aperto. E depois Ele nos leva para onde? Para um lugar espaçoso. Mas eu acho bonito a palavra espaçoso aqui. Lugar espaçoso é literalmente um lugar com água, lugar com rios, lugar alagado, um lugar fértil. Em Gênesis capítulo 1 diz que o Senhor plantou um jardim, tinha 4 rios no jardim. É rio demais para uma terra que não tem rio nenhum. E o Senhor colocou rio suficiente para que lá nascesse um jardim que fosse chamado de Éden, paraíso. A Escritura não chega agora e diz: mesmo que você passe pelo fogo e pela água, mesmo que você passe por todas essas situações na vida, bendiga o nome do Senhor, louvem o nome do Senhor, porque o Senhor preserva a sua alma e Ele vai te levar para um lugar com muitos rios. Ele vai te levar para um paraíso, Ele vai te levar para o Éden, Ele vai te levar para um lugar espaçoso. Ele nos promete, meus irmãos, vida eterna, não vida boa aqui. Porque Ele chega agora e diz: louve o nome do Senhor, meu irmão, porque Deus é o Deus da sua salvação. Bendiga o nome do Senhor, porque sua alma não vai para o inferno. Bendiga o nome do Senhor, porque Ele vai provar você aqui. Ele vai fazer você passar por situações difíceis aqui. Ele vai usar inimigos contra você. Ele vai te fazer passar pelo fogo e pela água. E que em todas essas situações você vai sofrer, e será muito doloroso para você, mas em todas essas condições, o Senhor estará contigo. Isaías 43, Ele não vai te deixar em momento algum, e quando tudo isso passar, você tem a certeza de que Ele preservou a sua alma com vida, e Ele vai te levar para um lugar espaçoso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vinde, benditos do meu Pai, para o lugar preparado desde antes da fundação do mundo. A igreja do Senhor tem motivo para louvar. Não é a vitória: eu cansei uma vitória. Não, meu filho, sua vitória é nada, é mixaria, é troco de banana. A sua vitória não é nada. A vitória do crente é que sua alma não será perdida no inferno. Essa é a nossa vitória.
Por isso, meus queridos, ele nos convida ao louvor. É um convite ao louvor. Venham todos louvar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É um convite ao louvor. Venha o seu povo e seus santos louvar ao Senhor, o Deus da nossa salvação. Venham louvar ao Senhor comigo. O Senhor teve misericórdia da minha alma. Versículo 13. Ele começou dizendo: todos os povos da terra louvem. Versículo 8 ele disse: louvem o meu Deus, porque o Senhor fez uma coisa especial pelo seu povo. Mas a partir do versículo 13 ele diz: o Senhor fez algo, foi comigo também. Não foi só com os outros. Eu não vivo de testemunho dos outros, eu tenho meu próprio testemunho. E ele agora, meus irmãos, após despertar os povos para o tamanho do poder de Deus, e que eles precisarão mais cedo ou mais tarde, por bem ou por mal, se curvar diante desse poder, ao despertar o povo de Deus para louvar tamanha salvação que o Senhor adquiriu para nós, ele olha para si mesmo e diz: agora eu tenho motivos para louvar ao Senhor. E o motivo, meus irmãos, é o grande livramento que ele teve. Versículo de número 13, ele começa dizendo: entrarei na tua casa com holocaustos. Ele chega agora e diz: eu vou apresentar-me ao Senhor em adoração, eu vou adorar a Deus, eu vou bendizer ao Senhor. Mas eu quero que você preste atenção como é que ele vai louvar o Senhor. Ele diz: entrarei na tua casa com holocaustos. Era a forma de adoração a Deus. Holocaustos era quando você pegava uma vítima, pegava um animal e queimava o animal inteiro para o Senhor, todo para o Senhor. Isso era um holocausto. Ele está dizendo aqui: eu vou me apresentar ao Senhor em holocausto e vou pagar os meus votos ao Senhor. Que votos? Os votos quando ele estava aperreado no versículo 14, quando ele estava passando pela prova do versículo 10. Diz: eu vou pagar os meus votos ao Senhor, eu vou bendizer o nome do Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou adorar a Deus, porque em meio às situações difíceis da vida, pelas quais o Senhor me permitiu passar, eu fiz votos ao Senhor, e eu me rendi aos pés do Senhor, e no dia da minha angústia, minha boca prometeu fidelidade a Ele, minha boca proferiu promessas ao Senhor. Ele diz: eu agora vou cumprir. Mas eu quero que você note uma coisa interessante no versículo 15, ele diz que ia trazer holocaustos. Olha aí: oferecer-te-ei holocausto de vítimas cevadas. Eu não vou trazer animal magrinho não para o Senhor, não. Eu vou trazer animal bom, animal gordinho, sem defeito. Era assim que se prescrevia. Ele está dizendo: Senhor, eu vou te adorar do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Senhor prescreve. Eu vou trazer ao Senhor as ofertas do jeito que o Senhor deseja. Mas não só isso, eu vou fazer isso com generosidade, Senhor. Ele diz agora: eu vou oferecer vítimas cevadas com aromas de carneiro, eu vou imolar novilho com cabrito. Ele está dizendo: tudo quando for tipo de oferta, eu vou trazer tudo de uma vez. O comentarista Matthew Henry diz uma coisa interessante. Ele diz assim, que esse sacrifício é caro. Você tem ideia de quanto custa um boi? Um boi bom? Não estou falando de um bezerro, não. Quanto custa um boi bom? Não é barato, não. Quanto custa um cabrito? Um bode? Não é barato, não. Quanto é que custa uma ovelha? Meu irmão, não reclame de dízimo, porque essa oferta aqui é cara. Ele está dizendo: eu vou dar um rebanho todo, eu vou entregar ao Senhor a minha oferta. É porque ele de repente olha para toda essa situação e diz: eu vou oferecer a minha adoração ao Senhor de forma completa e generosa, por causa do tamanho do livramento que Deus me deu, pela forma como o Senhor cuidou de mim. Eu vou oferecer ao Senhor holocaustos, vítimas cevadas, novilho, cabrito, boi. Eu vou oferecer tudo ao Senhor. É por isso que ele dá uma pausazinha para pensar de novo. Ele para no versículo 15 e diz: pensa aí, eu vou adorar a Deus, eu agora, por minha causa eu vou louvar ao Senhor, por minha causa eu vou bendizer ao Senhor. Eu tenho motivos para louvar. E você pode ficar pensando: qual? Aí vem aquela pausa dramática que ele para aqui, para você ficar pensando: por que é que ele vai fazer uma festa tão grande assim? Por que é que a adoração dele é tão grandiosa? É por causa do versículo número 16. Ele diz agora: vinde e
ouvi. Lá no versículo 5 ele diz: venham e vejam o tamanho do seu Deus, o tamanho do Deus que criou todas as coisas. Agora ele chega e diz: venham, eu tenho um testemunho para dar, eu tenho algo para dizer a vocês sobre a minha vida. Eu preciso que vocês conheçam a minha experiência com Deus. Eu preciso que vocês saibam o que Deus fez para mim, de que Deus não é só um Deus grandioso que deve ser adorado. Eu adoro um Deus com quem eu me relaciono, e vocês precisam conhecer esse meu Deus. O que foi que Deus fez para ele? Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, escutem, e eu contarei o quê? O que ele tem feito. Por quem? Por minha alma. Um Deus que tem feito algo pela minha alma. O que foi que Deus fez com a alma dele? Versículo de número 17. A ele clamei com a boca. Ele disse, lá no versículo de número 14, de que ele prometeu coisas com a boca, de que ele proferiu votos com a sua boca. Versículo 17, ele chega agora e diz: porque com minha boca eu clamei, com a minha língua o exaltei. Ele chega agora e diz: eu confesso, Senhor, eu confesso, Senhor, e eu confesso a salvação que o Senhor me deu, eu confesso o que o Senhor fez por mim, porque nos momentos difíceis da minha vida, eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu o clamor, e com a mesma boca com a qual eu clamei, eu também vou exaltar o Senhor, eu vou bendizer o Senhor. Mas como é que Ele fará isso? Versículo 18 ele diz: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O problema é saber o que ele quer dizer com contemplar a vaidade. Há quem pense que ele está dizendo: se eu fosse no coração arrogante. Não, não é essa a ideia. Vaidade aqui também diz respeito à iniquidade, ao pecado. Iniquidade é como que dizendo: se eu no meu coração tivesse feito as orações com base no meu pecado, com base nos meus próprios interesses, se eu tivesse feito minhas orações assim, o Senhor não me teria ouvido. Tiago diz exatamente a mesma coisa: pedis e não recebeis, porque pedis maus para esbanjares os vossos próprios prazeres. Você pede segundo o seu pecado, pede pensando nas coisas que você acha que precisa, pede baseado nas necessidades que você acha que tem, porque você não quer se ver nas mãos do Senhor em dependência dEle. Ele diz: não foi assim que eu pedi, não foi baseado no meu pecado que eu pedi, porque se eu tivesse pedido com base no meu pecado, o Senhor não teria me ouvido. Com que base ele pediu? Ele pediu com base na salvação que só o Senhor pode dar. É por isso, versículo 19, ele diz: entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Ele diz: o Senhor está me ouvindo, o Senhor tem me escutado, o Senhor tem me atendido à oração. É por isso que ele não está dizendo aqui: está vendo, eu não peco, por isso que quando eu oro, o Senhor me dá. Não, meu filho, você não entendeu ainda. Porque no versículo 20 ele diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração. Por que ele bendiz ao Senhor? Porque Deus não rejeita a oração dele. Por que ele bendiz o Senhor? Porque o Senhor não rejeita a oração dele, porque foi o Senhor que permitiu que ele não contemplasse a iniquidade. Por que ele bendiz ao Senhor? Porque ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clamem ao Senhor por sua salvação, e Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai ouvir a sua voz, e vai atender o seu clamor. Quando você estiver preocupado com a sua vida eterna, quando no seu coração você não estiver interessado nos seus próprios prazeres, nos seus próprios interesses, o Senhor vai ouvir o seu clamor, e você vai poder dizer no final: bendito seja Deus, que não me rejeita
a oração, nem afasta de mim a sua graça. A palavra graça aqui é fantástica. Essa palavra aqui, meus irmãos, ela é tão complexa, mas tão complexa, que você toma até um susto quando você vai olhar lá no dicionário hebraico. Primeira vez eu estudando a Bíblia, me deparei com essa palavra aqui, eu me assustei. Era tradução demais? Qual escolher? E todos os tradutores têm o mesmo problema, porque essa palavra pode significar misericórdia, pode significar bondade, pode significar fidelidade, pode significar amor, pode significar graça, misericórdia, e por aí vai. Mas todas elas dizem respeito à forma bondosa com a qual o Senhor nos trata para a nossa salvação. Todas elas dizem respeito a uma palavra que só se aplica para o povo de Deus. A palavra que ele usa aqui não se aplica para mais ninguém, a não ser para aqueles a quem o Senhor salva, porque essa palavra, ela é restrita ao grupo da aliança de Deus. É por isso que o salmista Davi vai dizer: bondade e misericórdia, bondade e fidelidade, mesma palavra que aqui, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. São as palavras daquele que tem um pacto com o Senhor. Ele está dizendo: o Senhor me salvou, o Senhor fez um pacto comigo, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, o Senhor me salvou. Eu estou feliz porque o Senhor ouviu o clamor de alguém que estava em desespero e em condenação. O Senhor ouviu o clamor de alguém que estava indo para o inferno. O Senhor salvou a mim. Ouçam, povo, ouçam todos, vocês precisam louvar a Deus, porque Deus me salvou. Sabe o que é especial aqui? É que o salmista está evangelizando. Ele está evangelizando. Ah, pastor, eu não sei evangelizar. Eu preciso pagar um evangelista, dou uma oferta para o evangelista fazer isso por mim. Afinal de contas, a moda na igreja hoje é terceirizar. A gente terceiriza. Eu não preciso saber o versículo, o pastor sabe. Eu não preciso decorar o versículo. Liga para o pastor, ele descobre o versículo para você. Você não precisa estudar a Bíblia, você traz a pessoa para a igreja, para que o pastor ensine, não é? Você não precisa pregar o evangelho para ninguém, você leva a pessoa para a igreja, você paga o evangelista para isso. Eu já dou oferta para o missionário fazer esse trabalho para mim, não é? Não, querido. Se você não sabe evangelizar, é porque você ainda não sabe o que é salvação. Que se você for um salvo, você saberá dizer exatamente o que o salmista disse aqui. Ele disse: venham ouvir o que o Senhor fez com a minha alma. Eu, completamente perdido e miserável no meu pecado, eu enfiado no lamaçal do pecado, eu entupido de pecado até minha alma, condenado completamente ao inferno, clamei a Ele. Eu pedi por misericórdia a Ele, eu roguei por graça a Ele, eu pedi o perdão dEle, e quando eu pedi, Ele me deu. Ele ouviu o meu clamor, Ele não olhou para a minha imundície, Ele não ficou com nojo de mim, Ele não contemplou o lamaçal que estava sobre a minha cabeça, Ele não viu nada disso, Ele me acolheu como quem acolhe uma criança ainda envolta no sangue da placenta da sua mãe. Ele me acolheu como alguém que acolhe um imundo perdido diante de si, e Ele me amou desse jeito quando eu clamei a Ele. E se Ele me amou desse jeito, se Ele me ouviu quando eu estava desse jeito, louve o Senhor comigo, porque Ele pode fazer a mesma coisa com você hoje. Ele pode te ouvir também hoje, se você clamar a Ele, se você pedir perdão a Ele, confessar o seu pecado, e em humildade saber que você não tem condições nenhuma de sua salvação, se você se render aos pés dEle hoje, eu tenho uma boa notícia para você: você vai se juntar a mim em louvor, porque não só eu terei essa experiência de salvação, você vai descobrir o que é ser salvo hoje. Se o Senhor arrastar o seu coração,
tirar o seu coração da iniquidade, e não deixar que o seu coração contemple o seu pecado, se o Senhor exercer graça e ouvir o seu clamor hoje, você receberá salvação da parte do Senhor. O povo de Deus tem uma mensagem ao mundo, e a mensagem do mundo ao mundo não é: vejam, o Senhor salva as pessoas. Não, a mensagem é: vejam, Ele me salvou. Ele salvou a mim. Sim, meus irmãos, nós temos motivos de louvor ao Senhor. Nós temos motivos para louvar a Deus. E é por isso que Ele nos convida a louvar. Por isso eu tenho aqui um alerta, pelo menos, no que diz respeito a esse convite. Pelo menos 3 alertas. Em primeiro lugar, o Senhor convida todas as pessoas do mundo para louvá-lo. Todas as pessoas do mundo devem isso a Ele. E eles só não fazem isso porque eles querem ignorar o Senhor. Eles querem de todas as maneiras se esconder por trás de ídolos. Mas todas as pessoas do mundo devem louvar a Deus. Mas eles vão louvar ao Senhor querendo ou não. E esse é o grande alerta que eu tenho para fazer a todos aqui, seja que me escutam aqui ou que estão escutando de casa, do YouTube. O Senhor será louvado por você, você querendo ou não, mas fará uma diferença enorme se você vai louvá-lo no céu ou no inferno, se você vai reconhecer o tamanho dele no céu ou no inferno, porque ele vai subjugar os seus inimigos, ele vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés, o Senhor irá derrotar a todos eles, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e por isso mesmo Ele avisa a todas as pessoas do mundo: abram os olhos, porque os olhos do Senhor vigiam as nações, os olhos do Senhor estão sobre todos, não se rebelem contra Ele. O convite que o Senhor faz a todas as pessoas do mundo hoje é: louvem ao Senhor, não sejam rebeldes. Porque quem se rebelar contra Deus vai reconhecer o seu tamanho e o seu poder da pior maneira possível. Vai reconhecer a Cristo quando Ele rasgar os céus e aparecer nos ares. Será obrigado a reconhecer. E aí aqueles que brincaram, que fizeram chacota, fizeram piadinha sobre Deus e Cristo, irão chorar lágrimas de terror quando contemplarem aquele que já foi oferecido a eles, mas que agora será o juiz e carrasco deles. O Senhor convida toda a humanidade a render-se a Deus, render-se a Cristo, porque Ele é todo poderoso e vai subjugar os seus inimigos. Mas o Senhor convida a sua igreja aqui para adorar a Deus, convida para louvar ao Senhor, e temos que parar de achar que ação de graças é só quando o Senhor me dá alguma coisa boa. Precisamos parar de achar que culto de ação de graças, que render ação de graças ao Senhor é só quando o Senhor me dá um livramento, porque eu não morri. É só quando o Senhor me dá alguma coisa. Cultos de ação de graças são sempre o coração do crente, e toda a eternidade será um grande culto de ação de graças, porque o Senhor não deixou a nossa alma ir para o inferno, porque o Senhor preservou a nossa alma com vida, Ele nos deu vida e vida em abundância. Meu irmão, a igreja do Senhor tem o maior de todos os motivos de salvação. A igreja do Senhor tem a salvação como seu grande motivo de louvor. Ah, pastor, mas eu estou muito triste ultimamente, tudo está dando errado na minha vida. Imagina se depois de dar tudo errado na sua vida, você viver essa vida de cachorro sofrido, aí daí para o inferno. Aí tu vai ver o que é ruim. Ou você acha que quem sofre muito aqui tem uma recompensa lá? Não, meu filho. Tinha um presbítero lá em Jabotão que dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim: pior coisa que existe é vida de pobre que não tem a Deus. Ele dizia: por quê? Ele disse: porque pelo menos o rico aproveitou metade. O pobre não aproveita nem aqui nem lá, se não for com Deus. E eu tenho que admitir, ele está certo. Estava certo. Se sua vida é difícil, meu irmão, louve a Deus, porque você é salvo. A igreja do Senhor se reúne nos domingos para dizer: louvado seja Deus, porque Ele não deixou a nossa alma ir para o inferno.
Ele faz a gente passar por aperto, mas é para o nosso bem, é para a gente ser purificado no final. A gente vai passar por fogo e por água, mas Ele diz que eis que estou convosco todos os dias, eu estarei com vocês quando passarem pelo fogo, quando passarem pela água. E Ele diz, no final, meu filho, o céu é bem largo, no final o céu é espaçoso, tem muitos rios, é uma área verde. Os céus é a grande alegria dos crentes. Em último lugar, um desafio em primeiro lugar para os crentes: você precisa saber que o Senhor te salvou. A salvação não é informação dada por outros, a salvação é uma experiência que você tem que ter vivido. Você tem que saber que o Senhor ouviu a sua oração, você tem que saber que o Senhor te salvou. Por isso, se você vive em seus pecados e não se rendeu ainda aos pés de Cristo, o Senhor te conclama hoje a render-se e orar ao Senhor, e clamar a Ele por misericórdia e perdão. E quem sabe hoje Ele te abrirá as portas dos céus e te dará a salvação que você tanto necessita. Mas aí fica um desafio para a igreja. Você tem dito para as pessoas como é que são salvas? Não sei evangelizar? Diga para as pessoas o seguinte: vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, e eu vou contar a vocês o que Ele tem feito por minha alma. Conte às pessoas o que o Senhor tem feito por sua alma. Se o Senhor tem feito alguma coisa na sua alma, conte às pessoas isso, para que elas se juntem a você em louvor e adoração. Queridos, o Senhor nos convida para louvar. É nosso dever louvar, é nosso dever engrandecer o nome do Senhor. O Senhor nos deixa aqui o convite: louvarmos o Deus Todo-Poderoso, louvar o Deus da nossa salvação, louvar o Deus que teve misericórdia da nossa alma. Que Deus nos abençoe, meus queridos.